reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Só repetindo aqui o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Quantos acreditam que Deus está conosco? Que Deus é um Deus Emanuel, é um Deus presente. E Ele está aqui no meio de nós. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, um momento. Aqui, irmãos, o salmista ele começa esse salmo, dizendo que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E ele vai colocar várias adversidades que nós podemos olhar para o mundo hoje e podemos ver quantas coisas estão acontecendo. São guerras atrás de guerras. Agora tem um furacão aí chegando nos Estados Unidos, um maior furacão aí em 100 anos. Mas aqueles que Deus escolheu, eles são protegidos por esse Deus. Deus, ele é um Deus presente, Deus, ele é um Deus conosco. E quando nós olhamos e meditamos nesse salmo, ele diz no verso 4, que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. E onde Deus habita hoje? O Espírito Santo de Deus habita hoje. Ele é um Deus transcendente, mas Ele é um Deus também que emana dentro de nós. Então a palavra de Deus vai dizer que Ele está em nosso coração também. E há um rio cujo as bênçãos de Deus é derramada sobre as nossas vidas, mesmo nas adversidades que nós vemos no mundo aí fora. E a palavra de Deus vai dizer, aonde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ali estarei presente, ali estou com eles. Então Ele já está aqui nesse lugar. Nós podemos sair desse lugar, ir para nossa casa e Ele continua conosco, pois Ele é um Deus que emana em nós. Então, quando nós olhamos para as coisas que estão acontecendo aí fora, saiba que Deus é um Deus conosco. Ele está presente, Ele está em todos os momentos. E tem momentos, irmãos, que realmente acontecem certas coisas nas vidas que por muitas vezes nós acreditamos que estamos só. Mas Ele nunca nos abandona. Por mais que nós venhamos se esquecer de Deus por um momento, Ele nunca se esquece de nós. E palavra após palavra vem sendo dita nesse altar, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E quando nós imaginamos isso, quando nós entendemos isso, nós vemos a grandeza do nosso Deus, a grandeza do amor de Deus, que é um amor eterno, como foi dito aqui em pregações passadas. É um amor sem começo, sem meio e sem fim. Basta nós crermos nisso. Basta nós crermos que a cada momento, no nosso levantar, Deus está ali conosco. A cada andar nosso pela essa vida, Deus está presente conosco. Quando nós chegamos aqui nesse lugar, nessa casa de oração, Deus está presente conosco. Resta nós sabermos se nós temos essa fé conosco, de saber que realmente Deus está aqui. Porque por muitas vezes nós estamos aqui na casa de Deus, na casa de oração, e nós não estamos sentindo nada. Mas quem disse que nós precisamos sentir alguma coisa para saber que Deus está aqui? Quem disse que nós precisamos sentir alguma coisa para saber que Deus emana dentro de nós? Se Ele quiser, Ele irá se manifestar. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus.
E a palavra de Deus vai dizer ainda no Salmo 46, no verso 10, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Ou seja, quando nós paramos de lutar com as nossas próprias forças, é aí que Deus age. Pois é como nós estivéssemos dando legalidade para Deus agir nas nossas vidas. Porque por muitas vezes nós queremos agir com a força dos nossos próprios braços. Por muitas vezes nós queremos agir da nossa própria forma. Mas a nossa própria forma não é a forma de Deus trabalhar em nossa vida. Os processos de Deus precisam acontecer em nossa vida, para que a glória dele seja derramada sobre nós. Então, que nós venhamos entender que quando nós entregamos tudo para Deus, nós paramos de lutar com as nossas próprias forças. E nós confiamos no Deus Todo-Poderoso para agir no meio de nós. Amém, meus irmãos? Então, Ele é um Deus conosco, Ele está presente. Ele está presente. Quantos de nós acreditamos nisso? Porque talvez muitos que estão aqui não acreditam nisso. Talvez você entrou aqui e não acredita que Deus está aqui. Mas a palavra de Deus nos afirma que Deus é um Deus conosco. Não importa as circunstâncias, não importa as adversidades, Ele está conosco. Amém, meus irmãos? Então, o que nós iremos fazer nessa noite? O que nós podemos fazer para Deus nessa noite? É simplesmente adorar a Ele, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois Ele não nos abandona, Ele não nos abandona e não nos abandonará. Ele está conosco, Ele está aqui presente, Ele está sondando corações, o Espírito Santo de Deus já está trabalhando em nosso coração, basta nós crermos que Ele está aqui, basta nós crermos que Ele já se faz presente em nosso meio, que Ele emana dentro de nós, que Ele fala conosco constantemente, que a cada pessoa que sobe nesse altar e prega a palavra de Deus, está vindo do próprio Deus para os nossos corações. Mas isso nós precisamos ter fé. Precisamos ter fé que Deus é um Deus transcendente, mas é um Deus também que emana dentro de nós. Amém, meus irmãos? Que você fique com essa palavra. Agora que você se levante, cumprimente seu irmão, e o Ministério de Louvor estará com a oportunidade. Amém? Pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte o sofrer não me assusta, não jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a Oi, som. redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele
Amém. A paz do Senhor, igreja. Vamos estar nos colocando de pé para adorar o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor, e que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, pois nós estamos aqui para adorar ao nosso Deus. Nós nascemos para ser adoradores. Não é só quem está aqui em cima cantando que é adorador, mas todos nós devemos ser adoradores, não só cantando, mas com as nossas vidas entregues ao nosso Senhor Jesus, pois é isso que define se somos adoradores ou não. Não é simplesmente só cantar, só entoar palavras a Deus, mas sim viver uma vida em santidade ao Senhor. Isso é a vida de um adorador, que possamos ser desta maneira, assim como a Bíblia nos mostra. Amém? Então que venhamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? Diga em espírito e em verdade te adoramos em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o... Diga pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diga em espírito e em verdade, e em verdade te adoramos em espírito e em verdade te adoramos. Diga Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Cante pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde for. Com todo o seu coração cante pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Aplauda o nome do Senhor. Amém. Amém. Ame ao Senhor de todo o coração. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Que essa noite a gente possa clamar ao Senhor e pedir a Ele para nos ajudar a amar a Ele cada vez mais, entregar o nosso viver a Ele, e a gente pode crer que nossa vida vai mudar muito. Possamos adorar. Te conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego meu viver.
te conhecer. Eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego meu viver, te entrego meu viver, te entrego meu viver. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego meu viver, te entrego meu viver, meu Senhor. Amém. Vamos continuar a nossa adoração. Queria chamar o diácono Tiago para dar continuidade na direção do culto. Amém? Amém, glória a Deus. Queremos sentir a presença de Deus, não é mesmo? Então nós devemos amar Ele mais. Devemos amar esse Deus mais. E quando nós começamos a amar esse Deus com todas as nossas forças, Ele se manifesta em nosso meio, em nosso coração, em nossa família, em tudo que há em nós, em tudo que faz parte de nós. Nós devemos amar mais esse Deus, porque o amor dele foi incondicional para as nossas vidas. E por muitas vezes nós não estamos amando a Deus como deveríamos, porque amar não se trata apenas de palavras, mas precisa de ações, precisa de demonstração. Então que nós venhamos amar esse Deus cada vez mais. Amém?
vamos para a outra parte do culto, muito importante, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Peço que os irmãos abram comigo a carta em 2 Coríntios 9, no versículo 7, muito conhecido dos irmãos. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então, praticamente todos aqui são da casa, todos já sabem aonde estão seus envelopes de dízimos lá atrás, os de ofertas atrás das cadeiras. Que você venha entregar o seu melhor para Deus, não por obrigação, não por pesar, mas com alegria no seu coração, pois Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Quantos aqui podem declarar que Deus tem feito grandes coisas na sua vida? Amém? Glória a Deus, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é grandioso. Ele não deixa com que nós venhamos passar por necessidades, e por mais que nós passamos, é por um breve momento, pois Ele sempre está conosco. Até nos momentos de adversidade, Ele é um Deus conosco. E Ele está falando conosco nesse dia. Eu sou um Deus presente, eu sou um Deus com vocês. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais esse momento, a qual nós possamos entregar o nosso dízimo e a nossa oferta na Tua casa. E te pedimos, Deus, que no nome de Jesus o Senhor venha multiplicar cada vez mais em nossas vidas. Que o Senhor derrame suas bênçãos, Pai, sobre as nossas vidas, suas bênçãos espirituais, nas regiões celestiais. Que no nome de Jesus nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Pai, que se aqui há em nós alguém desempregado, que o Senhor abra, Pai, essa porta de emprego para essa pessoa a qual ela está buscando muito, e que no nome de Jesus ela possa ter, Pai, essa oportunidade, Pai, que isso aqui é uma oportunidade a qual fazemos de entregar o nosso dízimo e a nossa oferta na Tua casa, Pai. Pai, nós fazemos isso com alegria, pois sabemos o Deus poderoso e grandioso que tem feito grandes obras em nossas vidas, Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. É assim que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode trazer, meus irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Queria estar chamando a pregadora dessa noite. Amém. Glória a Deus. Coloque sua mão para cá. Vamos estar intercedendo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos, Deus, pelo nome santo de Jesus, que o Senhor fale poderosamente conosco, Pai. Que da boca da tua serva, Pai, só saia palavras, Pai, do teu Santo Espírito, e que no nome de Jesus, Pai, venha de encontro aos nossos corações, Pai. Que no nome de Jesus nós possamos sair daqui transformados pela tua palavra, Deus. E venhamos, Pai, a cada dia mais, Pai, caminhar de acordo com o evangelho verdadeiro, Pai, a qual o Senhor tem ministrado nesse altar, Pai. Nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, Pai, que a sua palavra não volte, Pai, vazia, Pai, e que no nome de Jesus produza os frutos de nossos corações e de nossas vidas. É assim que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos pudessem abrir comigo no Evangelho de João, no capítulo 16. João 16. A partir do versículo 17. Amém?
Todos acharam? Amém? Então, Jesus está conversando aqui com os discípulos e aí ele começa. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntavam: que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Pode se sentar, tá? E aí, continuando. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei: mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de muitas figuras, vem a hora em que eu não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. O versículo-chave que eu vou usar hoje é esse versículo 33. Quando Jesus, ele fala que ele venceu o mundo e que nós não devemos, nós devemos ter ânimo quando nós passamos, por momentos de aflições neste mundo. Porque nós não estamos, isentos de passar por essas adversidades da vida. Porque é muito comum, quando eu estava lendo esse versículo, eu falei, é muito comum a gente passar por alguns problemas. E aí a gente fala, é fácil falar às vezes que tá tudo bem, ou às vezes alguém vai até uma outra pessoa e dá um conselho, e às vezes a gente fala, nossa, é fácil falar, mas não tá sendo fácil. Só que essas palavras para nós, elas foram ditas por Jesus. E é essa alegria que nós devemos ter quando nós estamos passando por grandes problemas, ou quando vemos o nosso irmão passar por algum problema. Essas palavras vieram de Jesus e elas têm poder. Então, por muitas vezes, quando não estamos passando por problemas, tem alguém que está. E aí, eu falei, nossa, às vezes a gente fala uma palavra que a gente conhece, que a gente está sempre sendo lembrado de que nós temos problemas, só que a gente precisa sempre ser reforçado pela palavra de Deus, que Deus está presente. E é como até o Tiago abriu aqui o culto de que o Senhor é o nosso refúgio,
e a nossa fortaleza, e Ele sempre está presente conosco quando nós estamos diante de adversidades. E muitas pessoas, se a gente olhar sempre para as Escrituras, que é com elas que nós devemos ter base para a nossa vida, nós vemos muitas pessoas que passaram por grandes problemas, por grandes momentos de aflição, e que Jesus estava sempre com elas. Muitas vezes a gente via o Senhor em silêncio, mas o Senhor estava ali agindo. E uma das histórias que a gente pensa sobre grandes aflições, a gente vai lembrar de Jó, que é muito comum essa história. A gente lê Jó e a gente já sabe, né, o que aconteceu com Jó, mas Deus estava ali com ele. Ele perdeu todas as coisas, perdeu toda a sua riqueza que ele tinha, a sua saúde, ela foi afetada, ele perdeu, né, seus filhos, mas Deus estava com ele. Deus estava atento ao clamor de Jó. Embora Jó não perdesse ali a fé no Senhor, de que o Senhor estava no controle de todas as coisas, e ele compreendeu isso. Logo no final de Jó, quando a gente vê ali depois do capítulo 38, Deus fala com Jó, Deus está respondendo a Jó, e Jó ali compreende toda a soberania de Deus e sabe que nenhum plano de Deus pode ser frustrado, por mais que ele tivesse passado por grandes aflições. E aí, eu acho que é Jó, deixa eu ver se eu anotei aqui, põe no Jó 42:10, pra gente ver o que o Senhor fez na vida de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Então, aquilo que era aflição, tristeza na vida de Jó, se tornou alegria, porque Deus restituiu a sua família e os seus bens, porque Deus estava com ele. E aqui quando Jesus está falando, olha, para os discípulos, vocês vão ser impactados emocionalmente com a minha partida. Ele está falando sobre a partida dele, mas que eles vão sofrer muito, eles vão se lamentar pela partida de Jesus, mas que toda aquela tristeza que eles vão sentir vai se transformar em alegria após a ressurreição de Jesus. E quando a gente olha para pessoas como Jó, né, a gente tem exemplo de Ana, que sofreu muito por ser estéril, por não poder ter filho, e ela clamou a Deus no templo e a oração de Deus foi ouvida. A oração dela foi ouvida por Deus. E aí a palavra do Senhor diz, né? O Senhor se lembrou de Ana, concedeu a ela um filho que chamou Samuel. E não só deu um filho para Ana, como fez desse filho um grande profeta de Israel. É incrível você pensar, nossa, como a gente passa por tantos problemas, irmãos, e a gente acha que Deus, Ele não está agindo. Mas o silêncio de Deus, muitas vezes, é resposta para a nossa vida. E assim, muitas vezes, Deus agiu. Moisés estava com Deus, né? Deus se manifestava ali entre sinais com Moisés, mas Moisés também passou por grandes aflições, grandes momentos de problemas, adversidades. Mas ele tinha um amigo, falava face a face com Deus. Deus estava presente. E a gente vê Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, também passar por grandes problemas. Que a gente olha para Davi e vê que ele era o homem segundo o coração de Deus, e a gente acha que ele não fazia nada de errado, que ele não tinha problemas na vida dele. Mas como Davi passou por grandes aflições, principalmente em sua família. Davi tinha muitos problemas familiares. Quando o próprio filho abusou da sua outra filha e Davi não fez nada, e isso trouxe consequências para a família de Davi, para a vida dele, né? Absalão, que era o próprio filho, também quis matar ele. O filho de Davi morreu.
E ele pecou, né? Quando o pecado relacionado a Batseba, mas mesmo assim Deus não abandonou, muito pelo contrário, Deus confrontou Davi através do profeta Natan, e Davi, ele se arrependeu. E quantas orações Davi não fez? Quantos salmos nós não lemos a respeito de Davi clamando a Deus por ajuda, exaltando também o nome de Deus? Quantos salmos? O Salmo 40, deixa eu ver se é esse mesmo, Salmo 23:4, que Davi, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem, em outra tradução, me consolam. O Senhor estava com Davi. E ele sabia que ele podia confiar plenamente em Deus. E o que Deus fez na vida de Davi? Ele disse: Davi, uma promessa para Davi: o teu trono será eterno. E uma promessa que foi cumprida em Jesus. O trono eterno, porque Jesus, descendente de Davi. Quão promessas Deus não fez para aquele que confiou nele, passando por muitos momentos, perseguições, né, problemas familiares. Quando cometia o pecado, Deus estava ali, Deus estava presente. E outro que passou por grande sofrimento, Paulo, muito conhecido. Paulo, ele passou por muitas perseguições, ameaçado de morte, foi preso, né? Foi chicoteado também. E aí ele passou tudo isso por amor ao Evangelho. Tudo isso porque ele queria realmente fazer isso por amor a Deus. Ele sofreu. Esse sofreu também. E mesmo assim, Deus sempre aparecia a ele em visões, o encorajando ele. E ele acreditava que se ele passasse por esses sofrimentos, ele poderia ser participante dos sofrimentos de Cristo. Então, ele participava sabendo que se ele sofresse, ele estaria, de alguma forma, participando também dos sofrimentos de Cristo. Porque ele sabia que a recompensa seria eterna, a recompensa é eterna. Ele fazia isso por amor a Deus. Então, quantos problemas nós temos, às vezes pequenininho, às vezes grandão, e a gente clama, e a gente acha que Deus não está agindo na nossa vida, de que Deus não está agindo. Mas é aí que nós precisamos demonstrar a nossa confiança em Deus. Na nossa confiança em Deus. Porque quantas coisas não estão acontecendo hoje que nos preocupam. Hoje, até o Tiago citou, né, que o furacão que vai atingir lá a cidade da Flórida, menos de 2 semanas de outro que já tinha sido passado por lá e matado 200 pessoas. Mas quantas outras coisas também não estão acontecendo no mundo e a gente só se dá conta porque falam na televisão, né? Então a gente fica pensando, né? Porque só fica falando disso. Mas tem muitas outras coisas. A gente só ouve falar, né, dos nossos irmãos cristãos. A gente não chega a ver na televisão notícias falando que nossos irmãos na fé foram presos por crer em Deus. Mas parece que quanto mais fala, mais fica preocupante. Mas em tudo, Deus está com aqueles que o amam. Paulo fala isso em Romanos 8, é Romanos 8, mas eu não me lembro do versículo, acho que é o 18. Que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Se a gente for ler todos aqueles que na Bíblia que estavam com Deus, José, Davi, tudo cooperou para o bem deles. Até mesmo para o de Paulo, que sofreu. Por mais que tenham morrido por amor a Cristo, tudo aconteceu para o bem dele, que terá uma vida eterna ao lado de Deus, ao lado de Jesus. E quando centralizando essa mensagem, nós chegamos em Jesus, porque ele deve ser o maior espelho para a gente de aflições.
Porque as aflições de Jesus foram muitas ao longo do ministério dele, da vida e do ministério dele. Ele não estava isento de passar por essas aflições. Então ele foi rejeitado e foi incompreendido. A palavra de Deus diz em Isaías que ele foi rejeitado pelos homens, que foi um homem experimentado em sofrimento, um homem de dores. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo e pela sua própria família, pela sua cidade natal, o povo da sua cidade natal. Ele foi um homem incompreendido. Muitas vezes a gente fala, nossa, a gente tem vergonha de ser rejeitado por nome de Cristo. Muitos cristãos têm vergonha de mostrar a sua fé naquele que crê, naquilo que segue, por medo de ser rejeitado. E Jesus foi rejeitado, porque ele não negou o Pai nenhuma vez, ele foi obediente a Deus. Obediente a Deus. Ele foi tentado, como também nós somos tentados. Ele foi tentado no deserto pelo diabo, por Satanás, e lá ele saiu vitorioso. Ele saiu vitorioso. O diabo queria dar o conforto, riquezas, poder para Deus, mas ele rejeitou esse atalho para o sucesso. Ele rejeitou essas coisas porque foi obediente a Deus. Então nós também somos tentados e nós também somos capazes de vencer isso, porque o escritor de Hebreus, capítulo 4, ele diz que, tendo em vista que ele experimentou, que ele também passou pelo pecado e foi tentado e venceu, nós também, ele também ajuda aqueles que são tentados. Ele nos ajuda. Então ele também passou por isso. Ele foi traído por aquele que se disse amigo de Jesus. Ele foi traído por aquele que falou, é ele, e foi lá e deu um beijo no seu rosto. Sabe, se fosse a gente, nossa, a gente ia ficar muito pé da vida. Porque você ser traído por alguém e a pessoa ainda vir te cumprimentar, e a gente fica com essa angústia às vezes. Imagina Jesus, o quanto que Jesus, sendo manso e humilde, não enfrentou por obediência a Deus. E para cumprir, aquilo que ele veio fazer na terra. E para cumprir aquilo que ele veio fazer na terra. Ele sofreu oposição religiosa. E ele teve também seu sofrimento físico. Ele foi chicoteado, torturado. Como diz também Isaías, Ele tomou sobre si nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. E trouxe consigo a paz com o castigo. E pelas suas feridas nós fomos curados. Com o sofrimento não passou Jesus, porque carregou os nossos pecados. Imagina o peso. Eu acho que a maior aflição de Jesus foi a morte na cruz. Morrer por conta dos meus pecados e dos seus pecados. Sendo inocente. Sendo inocente, ele estava ali naquela cruz, a qual ele carregou sobre si até o Calvário. Ele carregou a própria cruz, a qual ele ia ser crucificado. Experimentou também o abandono de Deus, quando estava carregando as nossas iniquidades. Com aflição, Jesus não passou naquela cruz. Ou quando orou no Getsemane falando, Deus, eu quero fazer a sua vontade, não é a minha vontade, é a sua vontade. E ele estava tão aflito naquela hora, que aí diz que ele suou como gotas de sangue, tamanha era a aflição de Jesus. E aí, às vezes, nós estamos passando por um problema da nossa vida e a gente se esquece de olhar para aquele que passou a pior aflição de todas, que foi Jesus.
e ele saiu vitorioso. Deus não abandonou, Deus sempre esteve com Jesus. E qual foi a ação de Deus na vida do filho? Ele ressuscitou Jesus. Ele deu vida a Jesus, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. E aí Jesus, ele diz, no versículo 33, 16, eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. Então o castigo que nos trouxe a paz, nós devemos estar sempre lembrando disso. Tenham paz. Creiam e confiam, porque vocês vão sim passar por muitas coisas. Provações, nem sempre eu vou livrar vocês. Porque muitas vezes Deus prova a nossa fé. Ele não nos tenta, Ele prova a nossa fé. Para que nós possamos ser totalmente estar fortalecidos em Deus para passar por essas adversidades. E mais do que isso, grande alegria nós temos de saber que um dia nós teremos muita, muita, muita alegria. Porque aqui para os discípulos ele estava falando, olha, vocês vão sentir muita tristeza quando eu partir. E isso se transformará em alegria quando eu ressuscitar. Mas aí agora ele diz para a gente que a gente vai sim passar por alguns momentos da nossa vida em que nós nos sentiremos tristes com as coisas deste mundo, com as coisas dessa vida. Mas chegará um momento que isso será transformado em alegria quando eu voltar. Então não é mais quando eu ressuscitar, é quando Ele voltar. Então creia nas promessas do Senhor. Creia que o Senhor, Ele está com você, como Ele esteve com todos. Está com todos. Não pense que porque, nossa, lá na Israel está acontecendo uma guerra e cadê o Senhor que não age? Não, o Senhor está agindo. Mas Ele está fazendo tudo isso, preparando a volta de seu filho. Então não espere dias bons. Se anime. Se anime com isso. Alguém me mandou, foi minha irmã que mandou uma notícia para mim. Eu não sei se era do furacão ou se era da guerra, eu não lembro. Eu sei que eu falei, nossa, eu fico muito feliz com isso, porque eu sei que Jesus está voltando. A gente vê que quanto mais tribulações teremos, mais sabemos da certeza da volta de Jesus, porque tudo está dando sinais. Tudo está dando sinais. E Romanos, acho que é Romanos 8 também. Eu falei, tinha falado do versículo errado. Tudo coopera e ama para aqueles que... até me deu branco agora. Tinha falado 18, mas é Romanos 8:18 agora. Coloca aí. Aí, Paulo está dizendo, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Alguém compreendeu? Vamos ler de novo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Porque não haverá mais nada. Nós não sofreremos mais, nós não iremos chorar mais. Eu creio que se formos chorar vai ser de muita alegria, porque eu espero ver meu Senhor e me derramar diante dele de tamanha alegria. De compreender que tudo o que eu fiz não foi em vão. Os nossos sofrimentos não são em vão nessa terra, irmãos. Não é em vão. O sofrimento de Jó não foi em vão. Depois ele teve a certeza, ele teve mais entendimento de que tudo está no controle de Deus e que Deus é soberano em todas as coisas. Então tudo isso não é em vão. Queira chegar no céu, você olhar para Jesus e falar, nossa, eu poderia ter feito muito mais do que eu fiz. Eu queria ter feito muito mais do que eu fiz se eu soubesse como era. Se eu soubesse como você seria. Se nós pudéssemos ver a imagem de Deus. Creia, irmãos. E isso está lá em Apocalipse 21:4.
Apocalipse 21, 4. Põe nesse versículo 1, porque aí a gente faz uma leitura mais compreendida. Então vi novos céus e nova terra. Eu estou lendo, mas vocês imaginam aí, viu? Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. E eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha essa promessa, que nós viveremos. Então vamos olhar para isso, irmãos. Para isso. Então, sempre que você estiver passando por algum problema na tua vida, lembre-se daquele que passou por muito mais, que foi Jesus. E que ainda assim, nós viveremos em um tempo em que não haverá nada disso. E esse tempo será eterno. Esse tempo será para sempre. Está estabelecido, irmãos. Não deseje querer ficar aqui passando por sofrimentos e depois ser condenado e passar por sofrimento eterno. Se nós não gostamos de passar por aflições desse mundo, imagina você ser condenado e você sofrer eternamente. Mas a promessa de Deus é essa, que nós venhamos crer em Jesus. Crer em seu Filho, que Ele voltará e transformará todos os nossos problemas, todas as nossas tristezas em alegria eterna. Então não pense que Deus não está agindo na sua vida, que Deus não está com você. Não pense que se você perdeu o emprego, Deus não está com você. Não pense que se você perdeu a tua casa. Nossa, eu estava até pensando nisso no pessoal do furacão. Imagina quantas pessoas não perderam as suas casas ou vão perder. Pessoas que vão perder parentes, pessoas que vão morrer. Que do outro furacão morreram já 200 pessoas. Mas imagina a aflição dessas pessoas. Porque tudo isso pode sim acontecer. Mas é tempo de crer em Deus. É tempo de crer. E de crer e confiar e entregar a vida a Deus. Verdadeiramente. Como diz o salmista no Salmo 37, né? 37:5. Confie no Senhor, entregue seus problemas a Ele, sua vida a Ele, e Ele vai agir na tua vida. Pode demorar anos. Eu fico imaginando o tempo de Abraão. O tempo de Abraão até a vinda de Jesus. Quantos anos não se passaram? E Abraão morreu esperando a promessa, mas quantos anos não se passaram desde Abraão até o cumprimento da vinda de Jesus? Então nós passamos por muitos problemas e a gente acha que Deus precisa responder a gente em uma semana, em 2 semanas ou no mesmo dia. Mas quantas pessoas a Bíblia não esperaram, morreram esperando? Mas que alegria deverá ser para eles, vendo lá de cima, né? Essa promessa sendo cumprida. E saber que creu em Deus, que tudo não foi em vão. Então não viva em vão para o Senhor. Creia no Senhor que Ele está sim com você. Deus está dizendo, Ele diz, a tua palavra diz, eu estou com você, não te abandonarei. Ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu não abandonarei. Então não pense que Ele está em silêncio na sua vida.
É igual o Tiago falou, às vezes a gente quer sentir a presença de Deus. Eu vi um testemunho esses dias de uma pessoa que é cristã, tinha acabado de ter neném, e enquanto ela amamentava, ela estava orando, e ela falou que não estava mais sentindo o sobrenatural, não estava mais sentindo a presença de Deus. E então, quando ela olhou para o seu marido, ela olhou e ficou reparando e falou: Cristo também habita no meu marido. Então, Cristo também está nele. Então, às vezes eu quero ver Jesus, mas eu posso ver Jesus no meu marido. Então, são detalhes tão simples. E a gente quer sim ver o natural de Deus, o sobrenatural de Deus. A gente busca muitas coisas. Mas o mais importante é isso, irmãos, que nós venhamos crer que Deus está agindo mesmo em silêncio, mesmo que você não sinta, mesmo que você não tenha respostas. Nós podemos morrer sem a resposta de Deus, mas a promessa do Senhor de vida eterna é muito melhor, irmãos. É muito melhor para a nossa vida. Saber que tudo isso passa, mas as palavras do Senhor, elas não passam jamais. Por isso que nós devemos confiar em Deus grandemente, plenamente, crendo que um dia veremos o Senhor face a face. E o entenderemos e vamos compreender Jesus completamente. Porque a palavra diz que nós conhecemos Ele parcialmente, mas depois conheceremos plenamente. E essa deverá ser nossa alegria. Amém? Então, eu gostaria de chamar... Cadê o Mateus para louvar? Mas eu não vou pedir louvor, não. Um louvor específico, né? É porque eu terminei já a minha palavra, tá bom? Amém? Ela foi curta, mas Deus, Ele fala conosco também muitos curtos. E o louvor, eu gostaria que o teu tocasse um louvor. Pode, se você escolher. Para a gente preencher até o final do culto aqui com louvor, adorando ao Senhor. Porque Ele merece ser exaltado, já está sendo exaltado, mas cânticos necessitam sair dos nossos lábios, para que Ele se agrade ainda mais de nós. Para Ele ver que verdadeiros adoradores estão aqui presentes e querem glorificar e exaltar, porque agora, já sendo fortalecidos pela palavra de Deus, vendo que Ele fala conosco sim, para que nós possamos crer que Ele agirá em nossa vida, tendo resposta ou não resposta, Ele é Deus em nossa vida, e de que tudo está no controle das suas mãos. Amém? Uma salva de palmas aí para o Senhor Jesus. Amém. Tô pensando ainda. Amém. Eu ia falar para colocar de pé, todo mundo de pé já.
te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Cante. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Creio que nós fomos fortalecidos por Deus nessa noite. Ele falou grandemente em nossos corações. E de agora em diante, nós saberemos que Ele está conosco em todas as situações. E a minha esposa, ela citou uma mulher, né, cristã, que ela falou do seu testemunho ali. E dentro desse testemunho, outra coisa me impactou bastante quando ela disse que ela falou sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. E ela disse o seguinte, que imagine Lázaro naquele momento, doente, à espera do seu amigo. À espera do seu amigo para curá-lo. E passou o primeiro dia, Jesus não chegou. Passou o segundo dia, Jesus também não foi. E os dias foi se passando, e a gente pode pensar assim, mas Lázaro tinha aquela confiança que o amigo dele iria naquela ocasião curar ele e não deixar que ele passasse pela morte. Mas então Lázaro morreu. E quando Jesus chega naquele ambiente, a morte está estabelecida. As pessoas já não acreditam mais que Deus poderia fazer alguma coisa por aquele corpo que já cheirava mal. Mas a glória do Senhor foi manifesta na morte de Lázaro. E muitas coisas em nossas vidas serão necessários morrer para que a glória do Senhor seja restabelecida em nossa vida. Muitas coisas em nossas vidas
irão ser necessário morrer para que o Senhor seja engrandecido. Porque o que difere um cristão genuíno de um cristão nominal é aquele que glorifica a Deus nas adversidades e nas dificuldades da vida. Ou seja, para aqueles que são amigos de Deus, ele pode passar um dia, pode passar 2, pode passar 3, mas para aqueles que são amigos de Deus, nós temos a confiança que a glória do Senhor será estabelecida em nossas vidas. E por mais que nós passemos pela morte, nós veremos a glória do Senhor na eternidade. E Paulo, em Romanos 8, foi muito dito aqui Romanos 8, a partir do versículo 38, Paulo vai dizer assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, irmãos, nós podemos passar por qualquer coisa, nós podemos passar por muitas adversidades, mas Deus estará conosco em todas elas. E quando nós enfrentarmos a morte, se nós enfrentarmos, porque nós cremos que muitos não irão passar por ela, mas quando chegar o dia de alguns que nós imaginamos de enfrentar a morte, será apenas uma passagem para uma vida eterna, uma vida de gozo eterno e felicidade eterna na presença do nosso Senhor. E essa deve ser a nossa alegria. Alegria plena, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Só louvores, cânticos ao nosso Deus, glórias rendidas a Ele, pois é isso que os anjos fazem. Eles ficam dia e noite glorificando o nome do Senhor, pois eles veem a majestade do Deus Todo-Poderoso nos céus, e nós veremos isso. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse dia a qual o Senhor falou poderosamente em nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, pois o Senhor veio com a palavra extraordinária para as nossas vidas, e nós saímos daqui fortalecidos por Ti, Deus, pois sabemos que existe uma glória maior a ser revelada em nossas vidas, pois existe, Pai, uma vida abundante depois da morte, Pai. Existe uma vida abundante, uma vida eterna de felicidade, de alegria, de louvores e de rendição ao Teu nome, Pai. Pois nós estamos aqui, Pai, sabendo que nós somos participantes e estaremos naquele grande dia com o Senhor. Veremos face a face o Senhor e estaremos, Pai, plenamente estabelecidos e felizes, Pai, pela Tua glória em nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque a todo momento o Senhor está em nossas vidas, até nos momentos que nós não acreditamos, que nós não imaginamos, que não escutamos a Sua voz, mas o Senhor é um Deus presente, o Senhor é o Deus Emanuel, é um Deus conosco, e nós acreditamos nisso e temos a fé nisso, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, produza, Pai, em nós, Pai, um coração grato a Ti a todo momento, que nós venhamos ter essa certeza em nosso ser, em nosso coração, que a todo momento o Senhor está conosco, Pai, pois o véu foi rasgado, Pai, e hoje nós podemos fazer parte, Pai, no lugar santíssimo, o lugar onde o Senhor habita, Pai, onde o Senhor faz habitação. Nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que a todo momento, a todo instante que nós passarmos pelas tribulações e adversidades dessa vida, que o Senhor estabeleça, Pai, nos lembre, Pai, dessa palavra, que o Senhor está conosco em todos os momentos, em todos os dias, em todas as circunstâncias, Pai.
Pai, nós te agradecemos poderosamente, Pai. Te agradecemos, pois o Senhor é conosco, Pai. E te glorificamos, Pai, pois o Senhor é poderoso em nossas vidas. Assim te agradecemos e te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Os avisos da semana, sexta-feira, não faltem, tá bom? Culto às 20 horas. E o nosso retiro está chegando, né? Não sei se tem mais vagas, mas perguntem, diaconisa Gláucia, diaconisa Elma. Provavelmente não tenha mais no ônibus, pelo que eu vi, né? Não tem mais vagas nos ônibus. Provavelmente não, pelo que eu vi não tem mais vagas no ônibus. Mas aqueles que estarão indo de carro, converse com a diaconisa Elma, para que venha a ser estabelecido isso aí, tá bom? Amém, graça e paz. Eu não sei se ainda tem uma ou duas vagas lá, tá? Porque eu estava tentando mudar o ônibus de 46 lugares para 48 lugares. O dono da empresa lá ainda não me retornou. Mas se eu conseguir, aí a Elma vai postar lá no grupo e aí vão saber, ok? Mas de carro dá para ir gente ainda, tá? Quem quiser ir de carro, quem for de carro aí tiver espaço, aí depois fala com a Elma, meu carro vai sobrar uma vaga, 2 vagas, dá para levar mais alguém para que a gente possa oferecer mais vagas a quem queira ir. Amém? Glória a Deus. Fique assim firme aguardando a volta de Jesus, porque Ele está vindo, viu? Ele está vindo. Ele está vindo. Então fica firme na fé. Fica firme. Porque você não vai se arrepender. Tenha certeza disso. Estende as suas mãos. Que a graça do Salvador Jesus, o nosso Senhor, e o amor do Pai Eterno, o Todo-Poderoso, juntamente com as consolações, as ricas consolações do Espírito, estejam sobre as nossas vidas, agora e sempre. Diga amém. Nosso culto está encerrado temporariamente até sexta-feira às 20. Vão com Deus, que o Senhor os acompanhe.